Oi gente, eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre O Colecionador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Colecionador. Foi um livro que mexeu muito comigo. Eu não imaginei que esse livro fosse ter um impacto tão grande em mim, particularmente dizendo, mas eu vim trazer aqui um pouquinho pra vocês. Não é um livro que eu vou estar aqui comentando muito, não vou estar falando muito sobre ele, porque a leitura pra mim não foi agradável, eu não gostei, eu realmente me senti incomodada com a forma do que acontece aqui, as situações, mas vamos lá. Aqui a gente vai ter a história do Frederick e da Miranda. O Frederick, ele é sozinho, isolado, sofreu bullying na escola, ele simplesmente é uma pessoa totalmente antissocial. Ele não tem contato com ninguém. Ele vive com a prima e com a tia e mesmo assim ele fala com elas o básico, o necessário. E a única coisa que você vê que em momentos que ele tá feliz, que ele tá, sabe, satisfeito com alguma coisa é quando ele tá mexendo com as borboletas. É quando porque ele coleciona borboletas. Inclusive eu vi espécies de borboletas aqui que eu nem imaginava que existia. Até que um dia ele avista a Miranda, ele vê ela, não recordo bem como que é mesmo a cena que ele vê ela, mas na cabeça dele ela é a mulher, a menina mais linda que ele já viu, e ele começa realmente a ficar obsessivo com ela. Ele começa a stalkear ela de uma forma aonde ele sabe o que ela veste, o que ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, os lugares que ela vai, os horários que ela tá em determinados lugares, quem são os amigos dela. Ele simplesmente sabe tudo da vida dela. Até que ela se forma e tem que se mudar para os arredores ali de Londres para poder fazer a faculdade de artes, porque até então no livro ela é descrita como uma pessoa inteligente, muito inteligente e tudo mais, e ela vai pra lá fazer a faculdade. E ao mesmo tempo ele participa de um sorteio, ele faz uma aposta e ele ganha muito dinheiro. Então na cabeça dele era a oportunidade que ele precisava e ele pega e compra uma mansão, daquelas antigas, aquelas mansões rústicas, e ele se muda pra lá. Ah, e você pergunta, e a prima e a tia? Ele paga uma viagem para elas ficarem fora por um bom tempo. E dentro dessa mansão, aonde costuma ser aquelas adegas de vinho, eu imagino, ou coisa do tipo, um porão. Ele cria um quarto com tudo que ele acha que vai agradar a Miranda, que vai ser do gosto dela. Porque na cabeça doentia dele, ele tá fazendo aquilo pra ela como uma forma de encontro, não sei. Na cabeça dele, pra ele não vai chegar e se apresentar pra ela e, ai, nossa, nos conhecemos e aconteceu o amor. Não. Na cabeça dele, ele tem que ir lá preencher o quarto de todos os tipos de coisa que ela possa gostar, roupas que ela vai gostar de vestir, e ele já tá planejando um sequestro. Ele tem que ir lá, sequestrar ela e levar ela pra lá e trancar ela lá, porque na cabeça dele é assim que as coisas funcionam. Isso realmente acontece, ele arquiteta tudo, ele planeja tudo, acontece o sequestro, ele leva ela pra lá. Daí a gente pula pro segundo capítulo do livro ali mais ou menos, que é quando a gente começa a ter o ponto de vista dela. E é agoniante, foi aterrorizante pra mim, porque ela se encontra muitas vezes em desespero, às vezes ela tá tentando entender o pensamento dele, ela tenta compreender o que ele sente por ela, mas ao mesmo tempo ela fica sufocada e ela fica presa e ela começa a ficar, sabe, é desesperador quando você começa, já é desesperador acompanhar pelo ponto de vista dele e ver como que a cabeça dele funciona. Sabe? Os pensamentos que ele tem. E pior ainda é você acompanhar o ponto de vista dela e saber que ela tá presa, que ela tá sequestrada e que ela não tem pra onde fugir ali. Então, assim, foi uma coisa sufocante, foi muito desagradável. E eu falo pra vocês, eu recomendo esse livro pra quem não tem gatilhos, eu recomendo esse livro pra quem nunca sofreu nenhum tipo de abuso nesse sentido. Porque se você
que tá aí do outro lado, tem curiosidade de ler esse livro, mas você tem facilidade de disparar gatilhos mesmo, que vão te fazer mal, não leiam. Mas se você é uma pessoa tranquila que acha que esse conteúdo não vai te afetar, eu recomendo. O livro é muito bem escrito. É um tipo de livro que o autor mexe com a sua mente o tempo todo. Você nunca sabe o que ele tá fazendo ou o que vai acontecer. É o tipo de livro que você vai começar e vai terminar e você não vai parar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha começado a ler esse livro há mais ou menos no mês passado. Mas por conta de trabalho eu tive que parar minha leitura, eu parei várias leituras. Mas aí eu peguei esse livro pra ler, foi o quê? Sábado. Eu terminei ele hoje. Só não consegui terminar ele de um dia pro outro porque eu tive que parar pra descansar, pra poder trabalhar. Porque se não fosse por isso, se eu tivesse o meu tempo todo disponível, eu teria lido esse livro em um dia. Porque ele realmente te prende. O autor, ele conseguiu fazer com que a mente da gente ficasse trabalhando o tempo todo ali com a história e você querendo saber, pelo amor de Deus, o que vai acontecer. Não vou falar pra vocês o final, porque, meu Deus, que final é esse? Sabe, é um puta final. E caraca, explode a sua mente, sabe? Gente, só lendo pra entender o quão perturbador, o quão magnífico é a escrita do autor e o quão é perturbador saber que hoje em dia tem pessoas fazendo exatamente o que o Frederick estava fazendo nesse livro. É perturbador saber que essas pessoas fazem tudo, arquitetam tudo e ainda assim acham que estão certos em fazer o que fazem. Então, assim, a escrita é maravilhosa. O autor soube sim cativar, prender e envolver o leitor do início ao fim do livro. É um livro bom, mas para pessoas que têm gatilhos emocionais relacionados a esse tipo de assunto, eu não recomendo, tá bom? Esse foi o resumo de hoje. Como eu falei para vocês, eu não queria ficar estendendo muito nem falando muito, porque foi uma leitura que me incomodou, mas de certa forma a gente não, assim, eu não esperava que fosse mexer tanto, mas não posso falar que eu não gostei de ler o livro. Eu gostei, como eu disse pra vocês, foi uma leitura maravilhosa, mas porque o autor te envolve, mas foi um livro que me incomodou como mulher, como pessoa, sabe? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. O Colecionador é um livro que eu deixo aí pra vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês já leram. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do livro. Se vocês não leram e lerem futuramente, comenta aqui depois comigo, troca uma figurinha, conversa comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Clica aqui embaixo no curtir, se inscreve no canal, compartilha, comenta, dá essa força. O Universo Maluco tá chegando agora, eu tô começando agora. Eu sei que às vezes eu posso não tá trazendo pra vocês um conteúdo que vocês esperam, mas eu tô trabalhando pra tá sempre melhorando aqui pra vocês. E é isso, gente. E eu vou estar deixando aqui embaixo também o link do Instagram do Universo Maluco e o meu perfil no Scooby. E é isso, gente. Até a próxima.